Quero o Salvador comigo e com ele vou andar. Quero estar sempre ao seu lado, nos seus braços descansar. Confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, pois tão fraca é minha fé. Nele tenho pronto auxílio, quando me vacila o pé. Confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, no trabalho, no descanso, na tristeza ou no prazer. Confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, estarei no céu com ele, longe de perigo e dor. Confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Graça e paz, meus irmãos, a todos vocês que estão presentes no culto dessa noite. Eu gostaria de lhe convidar a ler o Salmo 66 e logo em seguida eu estarei fazendo uma oração pelo culto desta noite. Salmo de número 66 diz assim a palavra do Senhor: Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória a seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará, e te cantará louvores e cantará o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, é terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios e dissera a minha boca, quando eu estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios com odorante fumaça de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade, Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus,
que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Amém, meus irmãos. Um salmo que é escrito com um tom de louvor e de agradecimento e de reconhecimento pelas grandezas do nosso Deus. Ele ouve as nossas orações, portanto eu convido vocês a fecharem os olhos juntamente comigo e orarmos pelo culto dessa noite. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós entramos na Tua presença. Estamos reunidos neste momento pelo Teu Espírito, embora estejamos distantes fisicamente, mas somos e formamos um só corpo, o corpo de Cristo. E é em nome de Jesus que eu te peço pelo culto dessa noite, que o Senhor possa nos fazer sentir a Tua presença neste momento nos nossos lares, Pai. Que o Senhor possa nos fazer sentir, Senhor, a Tua presença no momento dessa oração, no momento dos louvores. E eu te peço e te entrego, ó Deus, que tudo que for feito neste culto seja para a Tua honra, seja para a Tua glória, que nós consigamos glorificar o Teu nome, Pai. Eu quero te pedir também, Senhor, pela palavra que vai ser pregada, que ela possa falar grandemente aos nossos corações, nos trazendo consolo, esperança, mas também nos confrontando em relação à nossa vida. Que nós possamos terminar esse culto melhores e mais parecidos com Cristo, Pai. Vamos agora neste momento te agradecer e te pedir por esse culto. Em nome de Jesus. Amém. Essa canção ela fala sobre, por mais que nós andemos pelo vale da sombra da morte, ou pelas tempestades da vida, o Senhor Ele nunca nos deixou, nunca nos deixará, desde o momento que nós entregamos as nossas vidas nas Suas mãos. Esses momentos são especiais, são únicos. Então que nós possamos louvá-lo em meio a essas tempestades, e louvá-lo com tudo que nós somos, com tudo que nós temos a oferecer. E nessa noite, meu irmão, que você possa louvar, amém? Essa canção, ela fala a respeito disso. Então, entregue seu coração, coloque esse coração diante do Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei, eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Nunca nos deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não,
o Senhor nunca te deixou. Aleluia. Primeiramente, eu queria dizer que Deus tem sido muito bom com a minha família. E tem sido algo sobrenatural aqui na minha casa. Ver o quão cuidadoso Deus é conosco, mesmo sem merecermos, né? Tem sido gratificante ver a minha família reunida todos os dias aqui para orar e agradecer a Deus, que eu tenho certeza que se não fosse essa quarentena, muitos outros motivos surgiriam, né? E conseguimos enxergar o quão pequeno nós somos, o quanto nós precisamos de Deus. E tem sido algo extraordinário esse ponto de se sentir mais necessitado do Senhor. E ver o cuidado que Ele tem com a gente, né? Aqui na minha casa, como os irmãos sabem, a minha esposa ela é da área da saúde, né? E ela estava de licença maternidade e retornou agora para o primeiro emprego. E está retornando agora para o segundo. Só que Deus é tão maravilhoso que ela foi atrás de uma vaga e ela vai para um local que não tem contato com os pacientes. Então, mais uma vez, Deus provando, né, o quanto Ele é cuidadoso com a gente, o quanto Ele zela pela gente. Que tem feito a minha família se aproximar mais uma da outra. As pessoas, né, o meu sogro, a minha sogra, apesar de ser de outra religião, ela senta todos os dias, faz a oração com a gente. Isso é o cuidado de Deus que tem tido conosco. Esses dias a gente estava orando e eu vi a minha filha nos braços da minha sogra, né? E aquilo me deu um sentimento de alegria muito grande, porque ver o quanto Deus cuida da gente, o quanto Deus é zeloso conosco, mesmo sem nós não merecermos. Ele é bondoso pra gente. E é sem palavras para dizer o quanto amor Ele expressa por nós. Que Deus é muito maravilhoso. Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Isaíra, graça e paz. Estou aqui para falar um pouco de como tem sido a minha experiência com Deus durante esse período de quarentena, né? Irmãos, no começo eu fiquei com um pouco de medo, porque aqui em casa a gente tem a minha filha que passou por um período de quimioterapia, né, o ano passado, quase todo, mas que agora ela está fazendo somente manutenção, né? Ela toma quimioterapia em casa. E o meu sogro também. O meu medo, irmãos, era de como que a gente iria sair, como que a gente iria levá-los para fazer os acompanhamentos, exames, né, com esse vírus aí fora. Então eu tive um pouco de medo, mas com o passar do tempo, vendo os cultos, assistindo às pregações, ouvindo a palavra de Deus nos nossos devocionais aqui em casa, Deus foi logo me mostrando as respostas que eu tinha que esperar, confiar e crer que Deus, Ele sabe todas as coisas e que Ele já preparou tudo para nós. Deus já havia preparado um canto para a gente ficar durante a quarentena, isolados, e eu sou muito grata ao Senhor por eu estar aqui, né, dando esse testemunho para vocês. Sou grata ao Senhor pelos irmãos, né, pela vida de cada um. Aqui a gente está sempre orando por aqueles que estão enfermos e orando para que todos saiam bem, né, disso.
A gente vibra quando tem uma notícia boa e Deus foi colocando na minha mente um sentimento de somente agradecer e confiar no Senhor, e os medos foram embora. Hoje eu estou grata, né? Chegamos até aqui bem. Minha filha está bem, meu sogro também, todos aqui estamos bem, para a honra e glória do Senhor. E eu só tenho a agradecer a Deus, esse Deus tão maravilhoso que cuida de nós nos pequenos detalhes. E eu estou com muita saudade de todos, né? Claro, não vejo a hora de acabar para a gente se encontrar, para a gente se abraçar, sentir aquele calor. E é isso, irmão. Deus é bom o tempo todo. Amém. Meus irmãos, graça e paz. Para quem não me conhece, eu me chamo Vanessa. Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês de como tem sido o meu relacionamento com o Senhor durante esse período aí de quarentena. Eu tive dias complicados no começo, eu me senti ansiosa, senti medo, principalmente pelos meus avós, que já são idosos, são aí do grupo de risco. Isso me deixou insegura, mas o Senhor cuidou de mim, teve misericórdia de mim, cuidou de mim. As lives aí que a igreja vem trazendo pra gente foram muito importantes para mim, principalmente lendo a Bíblia e Compaixão na Quarentena. Tem sido um tempo muito precioso, eu tenho aprendido muito, tenho tido comunhão com os irmãos e eu não perco. Às terças, quintas e sábados eu sempre estou ali, agora às 9 horas da noite, assistindo. E se eu pudesse resumir nesse período, eu colocaria 2 palavras. Eu colocaria aprendizado e gratidão. Um tempo de aprender sobre descanso, um tempo de aprender sobre dependência no Senhor, um tempo de aprender sobre espera e gratidão por nós estarmos vivendo esse tempo, né? Porque o Senhor nos trouxe, nos escolheu para estarmos aqui, para viver isso, para aprender mais sobre Ele, para nos aproximar mais dEle. E tem sido para mim muito importante, né? A igreja está acompanhando, tá dando suporte a nós nesse período. E eu tive, inclusive, uma graça alcançada aí durante a pandemia, né? O meu avô é paciente oncológico, nós estávamos há muito tempo esperando a cirurgia dele e também um remédio que nós estávamos brigando na justiça para ele ganhar do Estado, porque ele é bem caro. E a gente conseguiu, né? Então ligaram aí pra gente e no mês de abril pro meu avô fazer essa cirurgia. Já faz 30 dias que ele fez essa cirurgia e correu tudo bem, deu tudo certo. Inclusive quando ligaram pra gente para ele fazer, eu senti assim uma paz, uma tranquilidade e eu nem entendi porque que eu tava daquele jeito, mas foi o Senhor que trouxe aquilo para mim, né? Ele me deu esse conforto, essa segurança de que é determinado por Ele, de que Ele escolheu esse tempo, é porque seria o tempo perfeito, independente do que acontecesse. E eu queria deixar aqui um versículo para vocês, que é o meu versículo favorito da Bíblia e que tem feito muito mais sentido, já fazia antes, mas agora tem feito muito mais sentido para mim durante esse período, que fica lá em João 16:33, que diz: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu amo esse versículo e me faz meditar muito sobre muitas coisas e que nós possamos, como igreja, né, como cristãos, entender e descansar na certeza de que a vontade do Senhor e de que a sua soberania é maior do que tudo. Se a tempestade me alcançar,
se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. És o meu louvor. Boa noite, meus irmãos. Queria convidá-los a refletir um pouco sobre a palavra de Deus nessa noite, mas antes disso, vou convidar você a fazer uma oração junto comigo. Então, onde você estiver, aí mesmo na sua casa, no seu trabalho, baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor pedindo o direcionamento de Deus nessa noite. Deus amado, Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Pai, de estarmos te cultuando, mesmo diante, Senhor, dessa situação tão difícil, Pai. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, que Teu Espírito Santo nos dê corações quebrantados e ouvidos atentos à Tua palavra. Que o Senhor, por Tua graça e por Tua misericórdia, Pai, nos fale mais uma vez nessa noite. Muito obrigado por tudo, é assim que nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu separei para tratar com os irmãos nessa noite um texto das Escrituras que está lá no livro de Atos, capítulo 27. Nós vamos discorrer sobre toda a narrativa desse capítulo, que é um capítulo bem longo,
Mas a título de leitura inicial, para que você tenha uma noção do que aconteceu em Atos 27, eu separei aqui dos versículos 15 ao versículo 20 para nós fazermos a leitura. Então abra aí a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27, versículo 15, nós vamos ler até o 20. Diz assim a palavra do Senhor: O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Meus irmãos, o capítulo 27 do livro de Atos conta a história de uma viagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava viajando aqui para Roma, e ele viajava na qualidade de prisioneiro. Paulo era prisioneiro do Império Romano e estava aqui sob a guarda de um centurião, um oficial do Império Romano chamado Júlio. Paulo, por ser alguém de cidadania romana, por ser cidadão romano, tinha o direito de, quando preso, apelar em última instância ao próprio imperador, a César. Então Paulo, preso agora, ele faz uso dessa cidadania para que seja levado até Roma ter essa audiência com César. O que Paulo, na verdade, pretendia era levar o evangelho a Roma, e essa já era uma promessa do Senhor na vida dele. Em um outro episódio no livro de Atos, o Espírito Santo aparece ali a Paulo em sonho e diz que o levaria a Roma para que ele lá pregasse o evangelho. Então Paulo faz uso dessa cidadania, mesmo preso, ele é conduzido até Roma juntamente com esse oficial. E o capítulo 27 de Atos narra essa viagem. E é uma viagem desastrosa, porque o navio sofreu aí com uma enorme tempestade. No início do capítulo, nós vemos que já no início da viagem, quando eles param no porto de Creta, Paulo faz um alerta ali a Júlia, ao grupo que os acompanhava ali, de que a viagem se tornaria perigosa, porque os fatores climáticos que já tinham sido manifestados ali indicavam que não era seguro sair do porto de Creta e continuar a viagem. Mas veja só, Paulo, ali naquela situação, era simplesmente um prisioneiro que estava ali sob guarda do centurião. E aí não deram voz a um prisioneiro, porque a maioria do navio, e aí o texto diz que eram 276 pessoas a bordo desse navio, a maioria queria seguir viagem. E, inclusive, o dono do navio e o piloto asseguravam que o melhor era deixar o porto de Creta e continuar a viagem. Mas Paulo faz esse alerta, e esse alerta está lá nos versículos 9 e 10 do capítulo 27, que eu vou convidar você também a fazer essa leitura. Diz assim: Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. O centurião, contudo, meus irmãos, não deu ouvidos à voz de Paulo, nem o centurião, nem o dono do navio ou qualquer da tripulação. Afinal, aquela era a opinião apenas de um prisioneiro, que naquele momento ali não tinha voz ativa e nem conhecimento técnico para falar o que era seguro ou o que não era. E aí, a partir daí, eles decidem prosseguir viagem, e a viagem se torna um desastre, porque por 14 dias o navio foi massacrado por uma terrível tempestade. E o texto que nós lemos nos mostra que o cenário ficou tão sombrio, a tempestade era tão terrível, que eles não conseguiam ver mais a luz do sol nem a luz das estrelas, não tinham noção se era dia ou se era noite, eles não tinham mais nenhuma referência ali de localização, o navio estava simplesmente à deriva, ao ponto de que todos perderam a esperança de se salvar. O sentimento era completamente de morte ali naquele navio, porque a situação era tão tenebrosa que as pessoas que estavam ali a bordo já não acreditavam que sairiam dali com vida. Contudo, durante a tempestade, Paulo teve um sonho, e aí um anjo do Senhor
aparece a Paulo dando algumas instruções. Esse sonho está relatado lá nos versículos 22 a 24, que eu vou ler para os irmãos aqui. Esse é o alerta de Paulo falando à tripulação. Diz assim: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me o anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos os que estão navegando com você. Então Paulo tem um sonho. Em um desses dias de tempestade, um anjo aparece a Paulo e diz: Paulo, é propósito do Senhor levar você até Roma. Então acredite nisso, que o Senhor vai cumprir esse propósito. E por cumprir esse propósito, o Senhor vai resguardar a vida dessas 276 pessoas que estão a bordo do navio. Então Paulo levanta-se ali com uma voz ativa agora e diz: Senhores, tenham coragem, tenham ânimo, porque o Senhor, a quem eu sirvo, apareceu em sonho e disse que todas as vidas serão poupadas. A partir dali, Paulo parece ser uma voz ativa dentro do navio, dando-lhe as coordenadas do que deveria ser feito para que a promessa de salvação das pessoas ali fosse cumprida, apesar daquela terrível circunstância da tempestade. O fato, meus irmãos, é que lá no final do capítulo 27, nós vamos ver que após 14 dias de terrível tempestade, o navio encalha num banco de areia próximo a uma ilha chamada Malta. E aí eles ainda têm que se lançar ao mar e nadar até essa ilha, alguns segurando em objetos de madeira que estavam flutuando, mas todas as pessoas, as 276 pessoas que estavam a bordo desse navio, conseguiram salvar as suas vidas. Eles chegam com segurança à ilha de Malta, e aí no capítulo 28 você vai ver o final dessa história, o final dessa viagem lá de Paulo para Roma. Então esse é o texto que eu queria trabalhar com os irmãos nessa noite. E esse é um texto muito vasto, é um texto longo e muito vasto, do qual a gente poderia trazer inúmeras aplicações para a nossa vida cristã, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com nossos irmãos. Então, diante dessas inúmeras lições, aplicações que a gente pode tirar desse texto, eu separei algumas para a gente conversar um pouco nessa noite. A primeira, meus irmãos, que é inevitável que a gente pense, que a gente lembre, é que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle e Ele fará cumprir os seus desígnios, os seus propósitos a qualquer custo. Veja só, o Senhor já havia aparecido a Paulo lá em Atos 23, 11, Paulo tem um sonho e um anjo do Senhor aparece e diz: Paulo, tenha coragem. Assim como você pregou o evangelho em Jerusalém, convém que você pregue o mesmo evangelho em Roma. Então o Senhor havia feito uma promessa para Paulo. E para cumprir essa promessa de fazer com que o apóstolo chegue até Roma para lá pregar a palavra do Senhor, o Senhor poupou a vida daquelas pessoas, poupou a vida de Paulo e fez cumprir os seus propósitos. Meus irmãos, isso nos ensina que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Não importa o que vai acontecer no percurso das nossas vidas, não importa se nós iremos enfrentar períodos de tempestade ou de bonança, o Senhor sempre cumprirá os seus desígnios. E aí, isso vem muito a calhar com o momento que a gente está vivendo nesses dias. A gente está vivendo uma tempestade sem precedentes para a nossa geração. Veja que alguns meses atrás, nem o mais pessimista poderia imaginar que agora, no início de 2020, nós teríamos essa terrível pandemia que assola o mundo inteiro. E às vezes isso traz em nós um sentimento de aflição e uma impressão de que as coisas fugiram ao controle. O texto nos ensina que o Senhor, apesar da tempestade, permanecia no controle de todas as coisas. É assim com o nosso tempo também, meus irmãos. Entenda que o Senhor não foi pego de surpresa por essa pandemia. O Senhor não foi pego de surpresa por esse vírus. O Senhor, acima de tudo, mantém a sua autoridade. Então, descanse nessa verdade, que o Senhor ainda está assentado no seu trono e todas as coisas estão submissas à autoridade do nosso Deus. As pessoas que não conhecem o Senhor se desesperam, perdem o controle, perdem as esperanças. Foi isso que aconteceu com a tripulação. Depois de dias sem ver a luz do sol, sem ver a luz das estrelas, eles perderam
todas as esperanças de salvamento. Contudo, Paulo, que era temente ao Senhor, sabia que o Senhor iria cumprir a sua promessa, que o Senhor estava ainda no controle de todas as coisas. Nós vivemos, meus irmãos, um período terrível. Nós estamos enclausurados em nossas casas, lutando aí contra um inimigo invisível, e isso traz muitas vezes angústia ao nosso coração. Mas a palavra do Senhor nos lembra que, apesar de todas as coisas, com vírus ou sem vírus, o Senhor fará cumprir os seus desígnios na sua vida, na sua igreja. Aquilo que o Senhor determinou, isso será cumprido independente de qualquer circunstância. Eu não sei, meus irmãos, o que o Senhor pretende com essa pandemia, quais são os desígnios do Senhor. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor é bom, o Senhor é justo e Ele domina sobre todas as coisas. Isso nos traz para o crente um refrigério na nossa alma, que nós não estamos sozinhos, que apesar desse caos que o mundo enfrenta, o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Tudo está debaixo da autoridade do nome do Senhor. A tripulação havia perdido a esperança, mas Paulo continuava acreditando na promessa do Senhor. Lá em Jó 42:2, Jó, depois de passar por toda aquela mazela que se sucedeu ali na sua vida, ele diz: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Portanto, os desígnios do Senhor, aquilo que o Senhor determinou para a sua igreja, que o Senhor determinou para a minha vida e para a sua vida, será cumprido, porque Ele permanece no controle. Independente se nós vivemos um tempo de tempestade, independente se nós vivemos um tempo de bonança, o Senhor mantém a sua autoridade sobre todas as coisas. O cantor Kleber Lucas, numa das suas músicas, ele diz que: eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. Isso parece muito com o cenário que aquela tripulação enfrentava. Para além das nuvens havia um sol, mas eles já não conseguiam enxergar essa luz, porque a terra estava escura. Há dias eles não viam a luz do sol, nem a luz das estrelas. E aí o cantor diz: eu sei que para além das nuvens, para além das tempestades, o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. Portanto, mesmo no momento de dor, no momento de caos, o crente ele não perde a esperança, porque ele entende que o sol do Senhor continua a brilhar, mesmo que nesse momento a gente viva uma tempestade, mesmo que naquele momento aquela tripulação não conseguisse enxergar a luz do sol, não conseguisse enxergar a luz das estrelas. Para além daquelas circunstâncias, o Senhor permanecia no controle de todas as coisas. Eu não sei, meus irmãos, qual é o projeto do Senhor para essa pandemia. Eu não sei o que é que o Senhor pretende para a história da humanidade, para a história da sua igreja com isso tudo. Mas de uma coisa eu estou certo: o Senhor é bom, o Senhor é justo e Ele permanece no controle de todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso está sentado no seu trono e todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. Descanse nessa certeza, porque isso traz para o crente um refrigério, uma confiança de que nós não estamos sós em meio ao caos, em meio a essa tempestade que nós estamos vivendo. O segundo ponto, meus irmãos, que eu queria tratar é de que a vida é de fato feita de tempestades. Os nossos momentos nessa vida, nesse mundo caído, trazem momentos de sofrimento, trazem momentos de dor, trazem momentos terríveis aí para a nossa existência. E eu tenho certeza que você já passou por momentos parecidos com esse de Paulo, momentos de tempestade, momentos em que você se vê ali desamparado, que você não consegue enxergar a esperança de salvamento. A vida é assim mesmo, o sofrimento ele é inevitável, é inerente aí ao ser humano. E ser cristão, ter o Espírito Santo, ser filho de Deus, não nos isenta desse sofrimento. Basta a gente ver a história da vida dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus Cristo, que também padeceu, que também sofreu nessa vida, que também padeceu aí das mazelas que esse mundo nos impõe. Nós não estamos blindados da injustiça, da dor, da angústia. Isso faz parte da existência humana. A vida, portanto, é cheia de tempestades e às vezes nós somos pegos de surpresa, como aconteceu com essa pandemia. Ninguém imaginava há pouco tempo atrás que hoje nós estaríamos vivendo tempos tão difíceis. Mas, meus irmãos, há coisas sobre as quais nós não temos nenhum controle. Isso é verdade.
tempestades que se impõem na nossa vida, sobre as quais nós não temos nenhuma gerência. Mas eu queria ir um pouquinho mais fundo nesse texto e lembrar de situações em que nós, por nossas próprias decisões, é que decidimos caminhar caminhos de morte. Veja que Paulo faz um alerta à tripulação ainda no início ali da viagem. Ele diz: senhores, não é interessante que a gente siga a viagem nesse momento, mas a tripulação, o piloto, o dono do navio decidem continuar a viagem. E aí, por essa decisão da maioria de deixar o porto, de seguir viagem, a vida de 276 pessoas quase teve um fim trágico. Uma simples decisão, fora da vontade de Deus, quase custou a vida de 276 pessoas. Meus irmãos, o Senhor certamente cumprirá o seu desígnio final na minha vida e na sua vida. Mas durante o percurso da nossa vida nos é dada uma certa medida de liberdade, uma certa medida de escolha, de caminhos que nós devemos prosseguir. E às vezes é no uso dessa liberdade de escolha que nós temos que nós decidimos deixar o porto seguro e nos aventurar aí no mar perigoso. Algumas tempestades sobrevêm sobre a nossa vida sem que nós tenhamos ingerência nenhuma, mas algumas tempestades são causadas na nossa vida por nossa própria decisão, porque a gente decide não ouvir o alerta do Senhor, que aqui nesse contexto era o alerta de Paulo, de dizer: agora é tempo de esperar. Nós decidimos romper, seguindo o nosso próprio instinto, a nossa própria vontade, e nos aventuramos no mar perigoso. E daí para frente a gente acaba enfrentando uma tempestade e necessitando da graça do Senhor para nos salvar. Então, por que caminhos nossas escolhas têm nos levado? Eu queria que você refletisse comigo nessa noite. As nossas escolhas têm nos levado para o porto seguro da vontade de Deus, ou têm nos levado para o mar perigoso aí do nosso desejo equivocado, do nosso desejo pecaminoso? Muitas vezes essas tempestades que nós enfrentamos são causadas pela nossa própria teimosia, porque a gente decide não ouvir o alerta de Deus e nos aventurar no mar aí do nosso desejo, no mar do nosso pecado. Então, por que caminhos nós temos seguido? Por que caminhos nossas escolhas têm nos levado? O Senhor tem nos dado grandes oportunidades de viver o seu reino durante essa pandemia. Apesar do sofrimento, nós temos recebido uma grande oportunidade de estreitar nossos relacionamentos, de ser bênção para as pessoas. Mas o que é que nós temos feito com essa oportunidade? O que é que nós temos feito com o tempo que nos é dado? Algo que a gente reclama tantas vezes que não tem, e que agora muitos de nós temos sobrando. Agora a gente tem tempo, porque nós somos obrigados, muitos de nós, a permanecer em casa. E o que é que nós temos feito com isso? Aonde as nossas escolhas durante essa tempestade têm nos levado? É sobre isso que eu queria que você refletisse nessa noite. O que é que você tem construído nesses dias? Ou o que é que você tem deixado de construir durante esses dias de tempestade? E entenda que muitas vezes essas tempestades recaem sobre as nossas vidas pelo mau uso dessa nossa liberdade, dessa nossa escolha de saber se podemos ficar ou se podemos seguir. E a gente decide a dar voz que não é a voz de Deus e decidimos embarcar aí no mar perigoso, enfrentamos tempestades nas nossas vidas. Meus irmãos, naquele momento o alerta de Paulo, a voz de Paulo lá no versículo 10, era a voz do próprio Deus. Não era seguro seguir viagem naquele momento. E Eclesiastes capítulo 3 nos ensina que há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Portanto, há tempo de parar no porto e há tempo de seguir viagem. Naquele momento era tempo de parar, era tempo de esperar as coisas se acalmarem e seguir viagem só depois. Mas eles não ouviram a voz de Deus e decidiram se aventurar no mar, e se não fosse a graça do Senhor, aquelas vidas todas seriam perdidas. O alerta de Paulo era o alerta de Deus, mas eles não deram ouvidos ali à voz do Senhor. A decisão de seguir viagem naquele momento quase custou a vida dessas 276 pessoas.
E aí eu pergunto para você, a quem é que nós temos dado ouvidos? Nós temos dado ouvido à palavra do Senhor, nós temos dado ouvido àquilo que o Senhor tem nos ensinado, ou nós temos dado ouvido à nossa própria consciência, à nossa própria vontade, ouvido os nossos próprios desejos? Quem é que tem sido o nosso conselheiro durante a nossa vida? É a palavra do Senhor, é o Espírito Santo de Deus que nos alerta em relação ao pecado, ou nós temos dado ouvidos àqueles que não conhecem a palavra do Senhor e que nos dão maus conselhos, ou nós temos dado ouvidos ao nosso próprio coração, que é enganoso, que deseja o mal? Quem tem sido o nosso conselheiro? Aquela tripulação teve a oportunidade de evitar todo aquele sofrimento se tivesse dado ouvido às palavras de Paulo, que naquele momento era um alerta do próprio Deus, mas eles decidiram seguir e quase lhes custou a vida essa decisão. E nós, meus irmãos, a quem nós temos dado ouvidos? Outra coisa interessante no texto é que a palavra diz que a maioria da tripulação decidiu continuar a viagem. Isso nos ensina que a voz do povo também não é a voz de Deus. O mundo diz esse ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Meus irmãos, a voz do povo é a voz do povo. E a voz de Deus é a sua santa palavra. E nós não temos que nos guiar pelo que o mundo nos ensina, nos guiar pelo que o mundo nos mostra como a melhor solução, como o melhor padrão para seguir. Os crentes, aqueles que foram resgatados pelo Senhor Jesus, têm a palavra de Deus como conselheira, a palavra de Deus como guia para a sua vida. E o Espírito Santo que nos fala ao coração sobre quais decisões nós devemos tomar para evitar tempestades como essa tripulação enfrentou. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz da maioria nem sempre é o melhor para você, nem sempre é o melhor para mim. O que nós temos que ter como norte, meus irmãos, é a santa palavra do Senhor. Nós temos que estar debaixo da autoridade de Deus e dar ouvidos não ao mundo, mas à sua santa palavra. O Salmo 1 nos lembra que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não dá ouvidos àqueles que não conhecem a palavra de Deus. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e é nessa lei que ele medita de dia e de noite. Nós não somos desse mundo, mas muitas vezes nós insistimos em dar ouvidos a esse mundo. Insistimos a ouvir a voz daqueles que não conhecem o Senhor. E aí nós trazemos tempestades para as nossas vidas. Quem dá ouvidos à voz do Espírito Santo, meus irmãos, e se submete à palavra de Deus, experimenta o que o Senhor Jesus Cristo chama de vida e vida em abundância. Ter vida em abundância é ter a palavra de Deus como guia nas suas escolhas, é ter a voz do Espírito Santo como conselheiro das nossas decisões. Outro aspecto que eu queria lembrar você desse texto é que a tempestade passou, mas os prejuízos ficaram. A história conta que aquela tripulação teve um final feliz. Todos eles foram poupados, a vida de todos eles foi poupada naquela viagem. Contudo, meus irmãos, muita coisa se perdeu. O texto vai narrando, e é uma narrativa bem forte. Eu convido você a fazer a leitura de Atos 27 e 28, e aos poucos eles vão começando a jogar as coisas no mar. Eles começam a jogar inclusive a alimentação que eles tinham, o trigo que eles levavam, e eles jogam os barcos salva-vidas no mar e vão ali desafogando ali o navio para que o navio se tornasse mais leve e aquilo lhes desse ali uma sobrevida. Meus irmãos, ao final, para que se cumprisse a promessa do Senhor, todos eles foram salvos. Todos eles conseguiram chegar com vida até a ilha de Malta. Os livres e os prisioneiros chegaram com vida até aquela ilha. Mas durante a tempestade, muita coisa se perdeu. E ao final, o próprio navio ele encalhou num banco de areia, e conta o texto que ele foi destruído pelas ondas e ali foi dissolvido no mar. As pessoas todas conseguiram se salvar, mas elas se salvaram ao final com a roupa do corpo. Muita coisa se perdeu durante o caminho. Meus irmãos, nós servimos aquele Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. Nós servimos a um Deus a quem o mar e o vento lhe obedecem. Aquele que dá ordens ao mar, que dá ordem à tempestade, e a tempestade cessa. É o que nós vemos lá na narrativa dos evangelhos.
Mas, meus irmãos, muitas coisas durante a tempestade podem ser perdidas. Mesmo que ao final nossas vidas estejam ali ainda resguardadas, muitas coisas podem ser perdidas durante essa tempestade. Nenhuma pessoa morreu, mas muita coisa foi parar no fundo do mar. E eu queria que você refletisse sobre isso nessa noite. O que é que nós temos deixado se perder durante a nossa caminhada, durante as tempestades que nós temos enfrentado? Será que nós temos deixado se perder os nossos relacionamentos, a profundidade com que nós nos relacionamos com as pessoas? O que é que nós temos deixado parar no fundo do mar por conta das nossas escolhas, por conta de insistir em seguir a nossa própria vontade, de insistir em dar ouvidos aos nossos próprios desejos? O que é que nós temos deixado para trás? O que é que nós temos deixado parar no fundo do mar? É sempre mais difícil, meus irmãos, reconstruir aquilo que foi destruído. É sempre mais difícil reconstruir aquilo que a gente deixou se perder. E relacionamentos tem muito disso. É muito difícil reconstruir relacionamentos. É muito difícil restaurar confiança quando essa confiança é quebrada. E algumas coisas não podem ser recuperadas nunca mais. Algumas coisas vão para o fundo do mar e jamais são recuperadas. Foi o que aconteceu nessa viagem. Joias, roupas, documentos, dinheiro, tudo foi parar no fundo do mar. As pessoas tiveram suas vidas preservadas, mas muita coisa foi perdida. E na nossa caminhada a gente às vezes deixa isso acontecer com as nossas vidas. Por nossa negligência, por nossa imprudência, a gente vai perdendo nossos relacionamentos, vai perdendo inclusive nosso relacionamento com Deus, nossa comunhão com os irmãos, com o Espírito Santo, e a gente vai deixando que coisas sejam lançadas no fundo do mar. Decisões equivocadas, longe da vontade de Deus, podem trazer consequências desastrosas para as nossas vidas. E mesmo que o Senhor use de graça, como usou aqui nesse texto, e salve as nossas vidas, nós temos ainda que conviver com os estragos que ficaram. As misericórdias do Senhor se derramam sobre nós e o Senhor nos livra dos perigos, mas muitas das consequências nós temos que carregar durante toda a nossa existência. Muita coisa, meus irmãos, foi parar no fundo do mar. Essas coisas jamais foram recuperadas por essas pessoas. Então reflita sobre isso. O que é que você tem deixado ir parar no fundo do mar nesse período? O que é que você tem deixado ir parar no fundo do mar na sua vida, no relacionamento com seus filhos, no relacionamento com seu esposo? Aproveite esse tempo que o Senhor tem nos dado para construir relacionamentos e não para fazer com que esses relacionamentos se perdam, porque é bem mais difícil fazer essa reconstrução, é bem mais difícil reconstruir aquilo que nós deixamos se desgastar, porque nós não fomos zelosos com aquilo que o Senhor nos deu. Portanto, meus irmãos, o Senhor está no controle de todas as coisas. Esse foi o nosso primeiro ponto. O Senhor irá cumprir os seus desígnios. O Senhor tem toda a autoridade e Ele não foi pego de surpresa. Ele não é pego de surpresa com nada. Tudo nesse mundo, absolutamente tudo, está sob a autoridade do nosso Deus. Nós não sabemos o que Ele pretende em algumas situações, mas nós entendemos que Ele permanece no controle de todas as coisas. Os filhos de Deus nunca devem esquecer que tudo, absolutamente tudo, está sob o domínio do Senhor. E nós devemos submeter a nossa vontade à vontade do Senhor, submeter as nossas escolhas ao conselho da palavra de Deus e à voz do Espírito Santo. Naquele momento não era seguro navegar, e em alguns momentos na nossa vida nós temos que parar, nós temos que pensar e ouvir a voz de Deus. Que o Espírito Santo e a sua santa palavra sejam os nossos conselheiros na nossa caminhada. E a misericórdia do Senhor em nos livrar das tempestades não nos livra das consequências desastrosas que podem ser geradas por essas tempestades. Portanto, meus irmãos, evite construir tempestades com suas próprias escolhas. E evite que durante essas tempestades, durante a sua caminhada, algumas coisas sejam lançadas no fundo do mar por conta das nossas decisões. Porque o Senhor pode salvar as nossas vidas ao final, mas nós podemos perder muita coisa pelo caminho. E eu tenho certeza que essa não é
a vontade do nosso Deus para minha e para a sua vida. Eu convido você a fazer a leitura desse texto e retirar daí inúmeros outros ensinamentos que o Senhor pode nos trazer através dessa narrativa. Mas para hoje eu queria que você tivesse esses pontos em mente. Que o Senhor tem um domínio de todas as coisas, que Ele reina sobre tudo e sobre todos, e que nós, enquanto cristãos, devemos descansar nessa verdade. Que nós temos que ter como guia das nossas decisões a palavra do Senhor e a voz do Espírito Santo, entendendo quando é o momento de avançar e quando é o momento de recuar, quando é o momento de permanecer no porto seguro da vontade do Senhor. E entendendo que as nossas escolhas têm consequências e que a gente pode perder muita coisa pelo caminho, pode desconstruir muita coisa pelo caminho. E não é isso que é ter vida e vida em abundância. Queria convidar você a fechar os seus olhos, para nós fazermos uma oração, agradecer ao Senhor por essa palavra. Deus amado Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor mais uma vez falou ao nosso coração, Pai. Nós queremos te pedir, ó Deus, que essa palavra se torne viva, Senhor, dentro das nossas vidas, na nossa caminhada. Que o Senhor, ó Pai, nos livre das tempestades, Pai. E que o Senhor nos ajude, Deus, a tomar as decisões debaixo da Tua palavra, Senhor, debaixo da vontade do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Que a Tua graça e a Tua misericórdia nunca se afastem de nós. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar, declare, Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana nas alturas. Que a cada dia o Senhor possa alimentar em nós a esperança que nos mantém vivos. Que o Senhor nos mantenha limpos de coração, pois só esses verão a Deus. Em nome de Jesus, declaro, limpa, limpa o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver o
por mim, eu te amo. Quero ser forte, quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra o teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Meu irmão se conecta, se liga, estamos nas redes sociais. Acesse e se inscreva no nosso canal no YouTube, PIB Planalto Caucaia. Assim você receberá as notificações toda vez que um novo vídeo for ao ar. Nossos cultos acontecem por esse canal no YouTube, às quartas-feiras às 19h30 e aos domingos às 18 horas. Estamos também no Instagram e no Facebook, com o perfil PIB Planalto Caucaia. Durante a semana, no Instagram, você assiste devocionais diários, acompanha o pastor no Lendo a Bíblia na Quarentena e assiste às aulas da Escola Bíblica, @Escola Bíblica PIB, sempre às 9 horas da noite.